gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte deste chão, e assim se constrói o futuro. Progresso, amor e união, e assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 19ª sessão ordinária para o ano de 2021. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários dessa casa e público que está assistindo essa sessão através da página do Facebook da Câmara.
Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 18ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 18ª sessão ordinária. Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2021, realizou-se com início às 19h15, no plenário Alfredo José Seibel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 18ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, secretariado pelo vereador Ademir Jablonski, que contou com a presença de todos os vereadores, conforme registro livre de presenças. Em atenção à ordem do dia, foram deliberadas as seguintes matérias: projeto de lei número 47, que altera a redação do artigo 19 da Lei Municipal número 3.022, de 28 de dezembro de 2017, o qual foi aprovado por unanimidade. Aprovado por 8 votos. Proposição sobre protocolo número 117, de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido Democrático Trabalhista, solicitando o envio de moção de congratulações ao piquete Máfia do Boi, do CTG Fogo de Chão, pela realização do 6º Rodeio Crioulo, sendo que a referida matéria sofreu um adendo por parte do autor, solicitando o igual envio de moção de congratulações ao piquete Chama do Rio Grande, pela realização do 1º Rodeio Crioulo, promovido pela referida entidade tradicionalista. A referida matéria foi aprovada por 8 votos, com endosso das bancadas do Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista, Partido Social Liberal e Podemos. Proposição sobre protocolo número 118, de autoria do vereador Teonésio Abrão Andrés, da bancada do Partido dos Trabalhadores, solicitando ao Executivo Municipal de Campina das Missões a articulação para a realização bienal da Feira do Livro, para que a mesma ocorra de forma intercalada com outro município vizinho conveniado, conjugado com o Festival de Poesia e dotando o espaço de um parque de diversões. A matéria foi aprovada por 8 votos. Emoção de pesar, sobre protocolo número 119, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, a qual, depois de lida, recebeu o despacho favorável da mesa diretora, nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 20h07, o senhor presidente, após as comunicações finais, encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 25 de outubro de 2021. Vereador Ademir Jablonski, primeiro secretário, e vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Esta foi, então, senhor presidente, a síntese da ata da 18ª sessão plenária ordinária. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores. Está em votação a ata da 18ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Ademir, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 19ª sessão ordinária, 8 de novembro de 2021. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Marcelo Renz, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proposição de iniciativa do vereador Claudemar Juster, da bancada do Partido Social Liberal. Proposição conjunta de iniciativa da vereadora Claudete Cotes, da bancada do Partido Social Liberal, e do vereador Teonésio Abrão Andrés, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 5 de novembro de 2021, vem assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e, inclusive, do projeto de lei recebido. Ofício número 4.172 de 2021, oriundo da Caixa Econômica Federal, notificando acerca de crédito de recursos financeiros no valor de R$ 119.375, no âmbito do Programa Agropecuária Sustentável, que tem por objeto fomento do setor agropecuário. Ofício número 122 de 2021, proveniente da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI,
convidando para a reunião a realizar-se no auditório do campus da URI de Cerro Largo, com início às 9h30 do dia 30 de novembro, para deliberação sobre a manutenção dessa unidade em funcionamento ou o encerramento de suas atividades, dadas as dificuldades financeiras da mesma. E ofício número 02 de 2021, oriundos do Conselho Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, solicitando a indicação de um membro titular e seu respectivo suplente para representar o Poder Legislativo na composição do Conselho Municipal de Turismo e Cultura. Projeto de Lei número 48, de 4 de novembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílio à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária, Rádio Comunitária Atitude FM e da outras providências. Carlos Justin, Prefeito Municipal de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Em conformidade com o artigo 32 da Lei Municipal número 3.190, de 14 de outubro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e as disposições da Lei Municipal número 2.526, de 16 de novembro de 2011. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária de Campina das Missões, Rádio Comunitária Atitude FM, no valor de R$ 4.000, através de convênio. Artigo 2º. Os recursos deverão ser empregados na aquisição de equipamentos para a Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária de Campina das Missões, Rádio Comunitária Atitude FM de Campina das Missões. Parágrafo único. A associação deverá prestar contas ao município da importância recebida na forma da legislação vigente até 30 dias após a vigência do convênio. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da unidade da seguinte dotação do orçamento vigente. Órgão, Secretaria de Administração e Planejamento. Unidade 1, função 4, Administração, subfunção 122, Administração Geral, Programa 2004, Incentivo e Auxílios a Associações, Ação 217, Auxiliar com apoio financeiro à associação. Natureza de despesa, auxílios. Valor, R$ 4.000. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, assinado pelo Prefeito Carlos Justo. Projeto de Lei número 48 encaminha para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Está aberto o espaço para comentários a respeito das correspondências e matérias lidas. Ninguém querendo se manifestar, abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Com a palavra os vereadores. Palavra, vereador. Com a palavra, vereador Teonésio. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham, cumprimentar os colegas, as colegas, também os funcionários da casa, e dizer de que eu fiquei acompanhando e também entristecido com a morte da cantora Marília Mendonça. Por que quero me manifestar nesse sentido? Porque ela teve uma qualidade peculiar e única. Defensora árdua da causa das mulheres, capaz de dizer sim e capaz de dizer não. Uma postura ética plausível, responsável. E pensei, quando falaram da cantora Marília, pensei nas colegas da casa. Quantas vezes as mulheres são subjugadas a segundo plano nesse país? Foram, estão sendo, felizmente, um pouco menos agora, mas e a cantora essa soube dizer, soube manter uma postura ética
de grande delicadeza, de firmeza, de uma inteligência e uma tônica ímpar. Com 26 anos de idade, ela conseguiu marcar 3 coisas que para mim são importantes. Postura feminina invejável, compositora de altíssima qualidade e cantora de igual forma de altíssima qualidade. É importante que nós possamos acessar a sua biografia para ver que tipo de qualidade essa pessoa tem, essa pessoa teve. Com ela morreram mais pessoas, assim como no Brasil todo, de acidente morre a todo momento, né? Então, eu, através da Marília Mendonça, eu deixo a minha homenagem a todas as mulheres que bravamente lutam pela sua independência, pela sua posição na sociedade e, quando ocupam uma posição, quase sempre de altíssima qualidade. Uma sensatez inigualável e, então, fico sensibilizado pela passagem da Marília Mendonça. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo ser... Com a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Daltro. Cumprimentar, senhor presidente, os colegas vereadores, funcionários da casa. Cumprimentar também aos internautas que, nesse momento, nos assistem. Eu vou ocupar esse espaço e eu quero fazer um desabafo. E eu gostaria que vocês, caros colegas, se eventualmente isso não condiz com a sua opinião, que vocês não se magoassem. O meu objetivo não é de ofender ninguém. Eu apenas quero relatar um fato. É a minha opinião, meu parecer, e eu sempre fui um vereador atuante e não omisso, e sempre tive opinião própria. E há 3 anos atrás, contrariando a orientação do meu partido, eu me engajei na campanha para presidente do Jair Bolsonaro. Só que hoje eu vejo que a minha esperança e a esperança de milhares de brasileiros virou uma frustração e está se tornando um desespero. Um descontrole total. O homem nocauteou a economia do país. Vejam bem, por exemplo, eu cito o valor do combustível. É só nós atravessar o arroio aqui, do outro lado da Argentina, nós abastecemos o carro lá por 3,20 a gasolina. O diesel está 2 e uns quebrado. E o que é pior, combustível que sai aqui do Brasil e vai para a Argentina. Isso é muito preocupante. Outra situação, né? O adubo, a ureia. Ano passado, o agricultor pagava em torno de R$80 pela bolsa. Hoje, esse mesmo produto, ele está em torno de R$300. Os defensivos agrícolas, nós temos agricultores aqui, que custavam em torno de R$250 este ano, são comercializados a R$1.500. É muito preocupante isso aí. Então, resumindo, ano passado o agricultor plantou barato e vendeu por um preço razoável. E esse ano, provavelmente não, com certeza, já está plantou ou vai plantar caro, e provavelmente vai receber menos pelo produto do que no ano anterior. Então, pessoal, esse negócio de culpar Congresso, governadores, STF, pandemia, isso é um argumento muito fraco. Na Argentina também tem pandemia, tem no mundo inteiro, e o nosso combustível lá é vendido por menos da metade do preço. Então, eu já estou me alongando demais, mas eu espero sinceramente que ano que vem temos eleição para presidente, que apareça um candidato que possa ganhar a eleição e tire o país desse atolador. De uma coisa estou convicto:
nem Lula e nem Bolsonaro, porque corrupção e inflação são duas palavras que rimam, mas elas não combinam com o povo brasileiro. E nós merecemos alguém mais qualificado para conduzir as rédeas deste país. Como eu havia dito, se alguém não gostou deste meu comentário, o meu objetivo não é magoar ninguém, apenas relatar a minha posição. E eu me sinto nesse direito porque eu votei em Jair Bolsonaro. Não digo que estou arrependido, mas magoado, muito magoado. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, então. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido dos Trabalhadores, PT, requer, nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada a moção de congratulações às jovens munícipes campinenses Brenda de Flieger, Pietra Amanda Reichert e Jussara Bichel, integrantes da equipe da URFF de futsal feminino de Roque Gonzalez, pela conquista no dia 31 de outubro pretérito, de forma invicta, do Campeonato Gaúcho de Futsal Feminino da categoria Sub-15, ocorrido no município de Getúlio Vargas e promovido pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão, sendo que a referida equipe, além de sagrar-se campeã, contou inclusive com destaques individuais de atletas, como o exemplo da premiação de goleira menos vazada da competição. Campina das Missões, 4 de novembro de 2021, vem assinado pelo vereador Marcelo Rentz. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Palavra, senhor Com presidente. a palavra o vereador Marcelo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários desta casa, o pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Dizer que apresentei essa moção, essa proposição, para enviar essa moção de congratulação, para incentivar e parabenizar essas meninas que levam o nome do nosso município, estado afora e também fora do estado. Elas estiveram no final de semana passado, juntamente com o treinador delas, Luciano Machado, numa competição que eles fizeram participação com a equipe de Roque Gonzalez, URFF, futsal feminino, e sagraram-se campeãs de forma invicta na competição, no Campeonato Gaúcho de Futsal Feminino, categoria Sub-15. Então, quem acompanha também no nosso ginásio, a competição municipal, pode ver essas meninas ali jogando também, e realmente elas têm uma qualidade e um futebol que com certeza vai alavancar essas meninas, quem sabe país afora futuramente. Então, a Brenda de Flieger, a Pietra Reichert e a Jussara Bichel. A Jussara, inclusive, se sagrou a goleira menos vazada dessa competição. Então, merecem essa congratulação, porque levam o nome do nosso município, estado afora, que nem eu disse, fora do estado também, inclusive já estão encaminhadas em clubes de futebol profissional, até inclusive como o Esporte Clube Internacional, e também em times de outro estado. Então, parabenizar novamente essas meninas que continuam nessa luta aí. O acompanhamento delas foi desde cedo e hoje estão ali porque teve um trabalho realizado por trás de tudo isso. Então, parabenizar essas meninas e que continuam se esforçando, levando o nome do nosso município aí, estado afora e também fora do estado. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Endossar tudo que o colega falou e dizer de que o espaço é restrito para se destacar no futebol, tanto feminino como masculino. Se 3 gurias campinenses estão se destacando, é um bom sinal. É envolvente, é um espaço que pode ser ocupado para o bem. E como para participar da Libertadores, me corrijam se eu estiver errado, a equipe tem que ter uma composição feminina também, tem que ter uma equipe registrada, disputando algum campeonato feminino, é isso, né?
Então, isso é muito bom. É um espaço que, repito, as mulheres conquistaram e vão ocupando com bastante qualidade. Eu, quando assisto futebol feminino, e inúmeras vezes assisto as gurias do Inter, também as do Grêmio, e em especial as da seleção feminina brasileira, a gente vê, acima de tudo, a pureza que elas têm nas disputas. Né? Não tem aquela maldade, entre aspas, né, que o masculino às vezes tem, de tentar enganar por aqui, por lá. Elas não, elas têm um grande quilate de pureza. E isto é bonito no futebol. Né? O VAR aí está tentando minimizar essas questões, mas parabéns a elas mais uma vez e peço o endosso da matéria apresentada. Obrigado, presidente. Concedido, endosso. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. Parabenizar o colega Marcelo pela importante proposição de congratulações, mas principalmente parabenizar estas jovens. Temos muitos atletas, muitas pessoas que fizeram uma história através da cultura, do esporte, que migraram aqui da nossa cidade e que foram país afora ou, inclusive, em outros países. E como é bom saber que nós temos pessoas que dão continuidade a tudo isso. E também, lembrando a importância da continuidade nesses trabalhos. O esporte, arte, cultura, transforma o cidadão. Façam com que nós tenhamos um cidadão melhor. Além, logicamente, da evolução pessoal, profissional, nós temos uma sociedade mais justa. Meus parabéns a estas meninas. Continuem a luta nos seus objetivos, nos seus sonhos e contem conosco para o que precisar. Seria isso. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, o pessoal que está nos assistindo, os funcionários da casa. Também registrar essa parte das meninas que, mais uma vez, conseguiram êxito num campeonato, porque a gente acompanha e tinha um tempo que era quase todo final de semana ganhavam alguma coisa. Até já o colega Marcelo já trouxe outra vez uma congratulação para, não sei se até não era algumas mesas também, porque estão se aperfeiçoando e com isso talvez possam seguir adiante na carreira também nessa parte. Mas parabenizar elas, falar também que continuem nesse esporte que leva elas para um bom caminho. E também, já junto nessa parte, pela parte do campeonato que está acontecendo no nosso município, parabenizar o pessoal dos esportes que está conduzindo o campeonato, tentando fazer da melhor maneira possível, porque é o primeiro campeonato que estamos fazendo esse ano e também depois de muito tempo o pessoal estava ansioso para começar um campeonato. Talvez não seja a melhor organização possível, mas é o que a equipe está fazendo, está trabalhando bem, está correndo atrás, está tentando fazer com que possa ser interessante, atrativo. É bonito de ver como o pessoal está começando a vir assistir novamente no ginásio, quase lotando no ginásio, né? Quando chegar mais para frente nas finaleiras do campeonato vai faltar espaço nesse ginásio, que já, por mais que seja grande, mas vai acabar lotando. E parabenizar pela proposição e pelo partido pedimos endosso. Concedido, endosso. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ademir. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoal que nos assiste também pelo Facebook. Parabenizar também, Marcelo, pela proposição importantíssima para parabenizar, então, essas jovens, essas meninas. Né? A gente também fica um pouco emocionado por também estar treinando um time ali no campeonato do município, né? Me convidaram, eu aceitei, né? Até tem meninas que vêm dos outros municípios que a gente nem conhece, né? Mas é bom que a gente, essa integração, né? A gente aprende também com elas. Né? É um pouco difícil trabalhar
com elas do que com os meninos, né? Tu tem que também saber um pouco, a conversa tem que ser um pouco diferente, né? A gente está na frente também do time dos rapazes, né, do livre, então tu tem que medir às vezes as palavras um pouco, né? Mas é gratificante, é bonito. Meninas novas às vezes não têm oportunidades, mas estão aí, né? Às vezes tu convida para jogar, elas tremem a perna, como dizem, né? Nervosismo. Mas com essas meninas aqui tem mais, podia ter mais meninas que podiam estar à frente, mas às vezes condições, às vezes coragem que falta também, né? Sair para ficar um dia fora. Mas as três, então, pela conquista que tiveram e também um pouco disso faz parte também do Luciano, que já vem anos lidando com essas meninas, né? Então, ele também faz parte um pouco dessa jornada dessas moças. Então, endossar as palavras dos colegas também que já falaram e pedir endosso em nome do partido. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, colega vereadora Claudete, os internautas que estão assistindo, te parabenizar, Marcelo, pela proposição. Se essas três meninas se destacaram, é porque tiveram uma formação, uma base boa. Daí eu pergunto, por que não estender essa moção ao Luciano Machado? Porque a gente sabe que ele tem muitos méritos com o desempenho dessas meninas. Parabéns a Brenda, a Pietra, a Jussara, e o Partido Podemos pede o endosso da proposição. Concedido endosso. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Essa proposição é muito importante. E, antes de mais nada, eu já quero pedir um endosso da mesma. Quando se investe no esporte ou na cultura, eu sempre considerei um investimento, não um gasto. E hoje, em qualquer atividade, a pessoa precisa de duas coisas para ter sucesso. Ela precisa de uma oportunidade e precisa ter capacidade, tem que ter talento. Se não tiver uma das duas, ninguém chega lá. Ninguém. Seja a atividade que for. E nós temos muitos talentos aqui em nosso município. Nós temos muitos diamantes aí que só falta lapidar. Só falta lapidar. E queira Deus que mais oportunidades dessas aparecem às crianças, aos jovens, aos adolescentes, os quais que se envolvem nessas atividades, com certeza, eles dão muito mais alegria do que tristeza aos seus pais e familiares, sem dúvida nenhuma. Então, não querendo me alongar, também muito sugestivo, o nome dado ao campeonato municipal deste ano, tanto da bocha como do futebol, Taça Pude, uma justa, merecida, uma póstuma homenagem ao meu grande amigo Alex, que foi um grande desportista, tanto na área de futebol, bocha, era praticante de tiro ao alvo também, mas tudo legal, inclusive tinha CR, tudo certinho, inclusive meu parceiro, meu companheiro de pesca, então a gente fica até emocionado, mas feliz por os dirigentes da parte esportiva lembrar dessas pessoas e dessa forma, mesmo que após a sua partida, dar esse devido valor. Então, por isso eu peço o endosso da proposição. Concedido o endosso. Com a palavra aos vereadores. Senhor presidente, só para complementar as palavras de todos os colegas, agradecer também pelas palavras, e com certeza é válido, a gente pode fazer um adendo para enviar a moção de congratulação ao Luciano Machado também, e a gente tem certeza que esse trabalho irá continuar. A gente passou num momento muito difícil nesses últimos 2 anos, que muitas coisas não podiam ser realizadas, como treinos, competições. Então, agora, voltando aos poucos, a gente vai, com certeza, trabalhar novamente com essa meninada aí para tentar alavancar mais jovens talentos, inclusive que vão sair do nosso município. Então,
Esse trabalho, com certeza, vai continuar, porque nós somos um município adepto ao esporte. Temos um reconhecimento regional quando se trata em esporte no nosso município, e, com certeza, as palavras do colega vereador Daltro. No primeiro jogo do campeonato, fui treinador também de uma equipe, onde foi feita uma entrevista, me emocionei quando o narrador, então, indagou o nome do Alex. A gente participou de muitos campeonatos, jogamos muito pelo nosso município. Parabenizar ao pessoal pela iniciativa de ter esse nome, este campeonato. Então, parabéns a toda a equipe que pensou nessa pessoa, um grande desportista, grande amigo e um grande homem, que infelizmente teve sua vida interrompida muito cedo. Então, agradecer as palavras e também pelo endosso da proposição. Seria isso, senhor presidente. Ninguém mais querendo se manifestar, então coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve do Partido Social Liberal, PSL, requer, nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada a moção de congratulações à Associação Cultural A Magia do Natal de nosso município e a todos os seus integrantes, pelo trabalho voluntário realizado em prol do Natal de Campina das Missões, através da confecção dos arranjos natalinos que estão instalados na cidade. Igualmente, solicita-se de igual forma o envio de congratulações à administração municipal pelo empenho e apoio que deu e vem dando à Associação Cultural A Magia do Natal, para que a mesma possa realizar o seu trabalho. Campina das Missões, 4 de novembro de 2021, assinado pelo vereador Claudemar Justa. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Gostaria, inicialmente, de prestar minha mais profunda homenagem à Associação Cultural A Magia do Natal, pelo lindo trabalho realizado este ano. A Associação Cultural Magia do Natal, ela já está com quase uma década de história, com quase, passando de 100 de artesanatos. Todo ano mais lindo. Todo ano mais lindo. E a importância do artesanato de Natal vai além do trabalho voluntário. É um trabalho encantador. Ele transforma. Ele faz com que a nossa cidade tenha um brilho diferente, tenha uma cor diferente, mais vida, mais harmonia, mais amor. Mas tudo isso aí só é possível realmente porque as pessoas querem construir. Por isso. E como diz o ditado, não podemos esperar tudo do poder público. E os colegas sabem que não. Por isso, da importância de fortalecer a Associação Cultural Magia do Natal. Tudo isto só é possível porque temos pessoas que de fevereiro, março, mais tardar, para frente, no mínimo 4 vezes por mês, lembrando inclusive que, por vezes, sábado à tarde, feriados, domingos, e que dispõem do seu tempo em que poderiam simplesmente estar por casa com suas famílias, sentados, naquele frio gostoso, assistindo uma TV, comendo uma pipoquinha, salgado, doce. Mas que não. Que essas pessoas saem dos seus lares para ir num pavilhão, para construir algo para a comunidade. Um bem comum. Tem aquela máxima também, fazer o bem sem olhar a quem. No ano de 2021, sob a coordenação, então, da Andressa, nossa querida presidente, que está fazendo um excelente trabalho, foram confeccionados, então, 40 pontas de pinheiro,
onde foram colocadas, nestas 40 pontos de pinheiro, mais de 2.000 metros de mangueira. Para vocês terem uma noção, no ano de 2017, 2018, se não me falha a memória, foram confeccionados para os lustres que foram colocados naquele ano na Avenida Santa Maria, mais de 120 mil sinos, cortados manualmente com uma estampadeira e furados como manualmente. Vocês acham que uma pessoa que não está em equilíbrio no corpo consegue fazer isso? Se doar tanto? Meus parabéns a toda a Sessão Cultural A Magia do Natal por proporcionar a toda a comunidade essa beleza. Estão realmente de parabéns. Nos proporcionam, com toda certeza, dias melhores. Eu até acabo sendo testemunha, muitas vezes, e essas imagens elas vão para diferentes partes, inclusive do mundo, da quantidade de pessoas que tiram fotos dos artesanatos. É uma quantidade impressionante. Então, a projeção do nome do município de Campinas das Missões, ele tem uma projeção muito maior também por causa do trabalho prestado por um grupo de voluntários. Para vocês verem o quanto é importante a comunidade participar das ações do município. O quanto que é importante. Eu até provoco um questionamento nos colegas. Vocês já imaginaram, colegas, como seria o nosso período natalino se nós não tivéssemos os enfeites? Já pararam para pensar? Meus parabéns, então, à Associação Cultural Magia do Natal, pelo excelente trabalho e também pelo apoio à gestão municipal. Seria isso. Muito obrigado e agradecido a todos. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Antes que eu me esqueça, vereador Claudemar, pedir o endosso da matéria. Mas gostaria de dizer que essa magia do Natal, essa mágica do Natal é encantadora. E gostaria de apresentar ao líder do governo que levasse ao prefeito, talvez, a possibilidade de extensão disto também para o interior. Porque, veja, a comunidade da Paca Norte, por exemplo, onde eu conheço um pouco mais, ela recebeu o calçamento lá e valoriza tanto aquilo lá, que tem uma avenida central, e quem passou lá ultimamente pode ver, as mulheres lá, de forma, claro, respeitando as proporcionalidades, mas elas toda terça-feira estão lá trabalhando, caprichando. Então, como seria bom receber alguns lustres desses? E claro que, na contrapartida, de repente, nós virmos aqui ajudar a confeccionar. Lógico que sim. E também tem outras comunidades. A linha Níquel tem avenida. Talvez, como critério, começar nas comunidades que têm avenida e depois estender alguma coisa para as demais comunidades que, aos poucos, no interior também possa ter essa magia do Natal e que a criança lá, do nosso agricultor, das pessoas que residem no interior, possam levar ali também, fazer esse encantamento da magia do Natal. Parabéns, vereador Claudemar. E, aproveitando a oportunidade, também na presença do líder de governo, pedir para que estenda o nosso agradecimento ao Executivo pela qualidade da reunião que realizamos hoje na comunidade da Paca Norte. Foi uma reunião pautada de responsabilidade, no meu entendimento, e que vai nortear a vida da escola de lá, talvez por muitos e muitos anos, com propostas interessantes para que a comunidade de lá possa abraçar ainda mais a escola. Então, leva esse agradecimento também ao prefeito, ao executivo. Então, eu peço o endosso da matéria. Obrigado. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Eu peço o endosso da matéria. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Roslaine. O Partido Podemos pede o endosso da matéria e, realmente, parabenizar. Eu fui para Santa Rosa num dia, eu acho que quando foram ligadas todas elas, mais no final da tarde, cheguei em casa, já estava escuro, eu disse para mim mesmo, que lindo, ficou? Então, olha, parabéns. Endosso concedido.
Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo. Primeiramente, já pedi o endosso da matéria e também parabenizar ao pessoal da Magia do Natal, que principalmente ocorre a parte de trabalho voluntário, que hoje em dia tem muito pouco nas próprias comunidades, que já não é mais aquela coisa como antigamente. Como dizem, né? Eu não sei, porque não faz muito tempo que o cara sabe das coisas, mas que a união, não se tem mais tanta união para trabalho voluntário hoje em dia. Então, isso é muito interessante e, mais uma vez, parabenizar a esse grupo que tira muito do seu tempo para embelezar a nossa cidade e levar a imagem do nosso município a Brasil afora. Seria isso. Com a palavra os vereadores. Com a palavra. Com a palavra a vereadora Claudete. Cumprimentar colegas vereadores, presidente da casa, vereadora Roslaine, os funcionários da casa e também quem nos assiste pelo Facebook. Primeiramente, parabenizar o colega vereador Claudemar pela proposição. Foi bem lembrado. Acredito que a associação começou com muito pouco, começou com material reciclado, né? Ocupou aquilo que tinha e transformou numa mágica, né? Deixando a cidade cada vez mais bonita. Então, estão de parabéns. Foi muito bem lembrado. Também, da mesma forma, o executivo, que sempre está colaborando e sempre está ajudando para que tudo funcione cada vez melhor. Então, parabéns às pessoas voluntárias também, que dificilmente as pessoas se voluntariam para fazer um trabalho em função da comunidade. Seria isso. Já passa a palavra para o vereador Ademir. Parabenizar Claudemar pela proposição e pedir endosso em nome do Partido Progressista. Endosso concedido. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Lembrando, pessoal, que, só para fortalecer um pouco mais, sob a orientação, então, da colega Andressa, então, são 11, 12 pessoas que trabalham em função do Natal, normalmente nesse quantitativo de pessoal, mas novos integrantes sempre são bem-vindos. O Marcelo também teve um tempo que participou, né, Marcelo? E é importante. Nós conseguimos construir mais a partir do momento que nós tivermos mais pessoas enganjadas. Isso aí é importante lembrar também. Então, a partir do momento que nós tivermos uma quantidade maior de pessoas, nós também temos condições totais de fazer com que o artesanato e aquelas belezas possam chegar a diferentes cantos do município. À cidade, aos bairros, ao nosso lindo interior. Nós temos um interior muito lindo também, né? As pessoas também merecem todo esse encanto. Mas hoje, infelizmente, nós temos uma quantidade bastante pouca de pessoal. A organização ela é exemplar. Lembrando também, pessoal, que a Associação Cultural Magia do Natal ele é um movimento apolítico. Então, lá não se fala de política. No máximo, você dá uma zoadinha de futebol. Aí não tem escapatória, você sabe como funciona. Mas, em relação ao restante, é um grupo apolítico, não se fala de política. Lá, o objetivo é construir para a comunidade. Mais uma vez, meus parabéns a todos os integrantes da Associação Magia do Natal. Seria isso. Com a palavra aos vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição, então, aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da terceira proposição apresentada. Proposição. A vereadora da bancada do Partido Social Liberal, PSL, e o vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, que apresentem, subscrevem e requerem, nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada a correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor competente, promova-se um levantamento de patrimônios passíveis de tombamento histórico, por meio de tratativas e autorização das famílias proprietárias de tais bens classificados como patrimônios históricos e, posteriormente, realizar o devido processo de tombamento. Campina das Missões, 5 de novembro de 2021, vem assinado pela vereadora Claudete Cotes e vereador Teonésio Abrão Andrés. Está em discussão a proposição. Com a palavra os vereadores. Palavra. Com a palavra a vereadora Claudete. Caros colegas,
eu e o colega Teonésio estivemos conversando a respeito e tivemos a ideia que seria interessante o Poder Executivo avaliar as construções que ainda existem no nosso município, a fim de que transformassem algumas, ou uma e outra, em patrimônio histórico. Por quê? Porque faz parte da nossa história e fomenta o turismo também. E acreditamos que seria interessante preservar um pouquinho da nossa cultura, do início da nossa colonização, né? Que existem muitas casas centenárias. Claro que nem todos os proprietários vão ceder, por isso seria interessante o Executivo conversar e avaliar as que ainda existem. Por exemplo, a história de Campina começou na esquina Campina, onde ainda restam 2 casas, né? Então, o que seria possível fazer que o Executivo avaliasse? Então, a gente pede o apoio dos colegas para que a gente ainda conservasse um pouco da nossa história. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Teonésio. Eu quero cumprimentar a colega Claudete pela grandeza e aprendi com ela muita coisa na construção desse projeto. Preciso confessar isso e tenho certeza que tens uma qualidade bastante interessante. Nós estávamos olhando a legislação que está na matéria. A legislação que trata do assunto é de 1937. Questão de tombamento de patrimônios históricos, né? Presidente da época, Getúlio Vargas, né? Depois ela foi aprimorada pelo presidente Collor de Mello em 91, se não me falha a memória. Mas essa questão da cultura, que eu sou, já disse isso aqui nessa casa, sou apaixonado por isso, porque nós precisamos deixar alguma coisa para as pessoas. Nós vamos passar, né, e vamos deixar alguma coisa para as pessoas, e a partir da cultura nós podemos deixar. Eu quero citar, na Paca Sul, por exemplo, tem aquela casa lá que era dos Gerlach, pertencia a outras famílias. Lá tem a estrutura do telhado, por exemplo. Aí nós podemos imaginar isso daqui 50 anos, 100 anos, né? A estrutura do telhado lá não tem tarrugo, não tem prego nenhum. É uma estrutura feita à base de uma espécie de flecha, que quanto mais pressiona, mais firma. A tecnologia lá da época, e que nós abandonamos para colocar o prego depois. E onde mora hoje o Valdir Leubert, teve uma casa ali que de repente poderia se reconstruir a fachada dela, que também é histórica. Eu fiquei encantado quando as pessoas contaram essa história. Então, quanta coisa nós podemos, como disse a colega, preservar, tombamento patrimonial, as famílias vão ter vantagens em relação a isso, claro que vão ter obrigações também. Então, nós estamos propondo que se faça uma consulta e que esse patrimônio possa ser depois rota de visitações também, né? O turista que vem em Campina teria mais uma oportunidade de visitar algumas coisas interessantes. Então, fico encantado com essas questões culturais e pedimos assim que os colegas entendam e votem a favor dessa matéria para que o Executivo possa analisar e, de repente, então, implementar. Obrigado, colegas. Obrigado, presidente. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Muito interessante essa proposição. Todos vocês sabem que um povo sem cultura, sem história, é uma planta sem raiz. E a cultura e a história, ela deve fazer parte, sim, do nosso... Fez parte do passado, deve fazer parte do presente e do futuro. Inclusive nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a nossa cultura própria. E eu sempre, quando abordo esse assunto, me vem em mente um dos maiores símbolos do Rio Grande do Sul, que é o chimarrão. E o saudoso Hélio Xavier, o Porca Véia, tem uma letra que uma estrofe diz assim, e é muito significativa: criticar o progresso eu não posso, pois ninguém se escapa da evolução. Mas para que não manter o que é nosso e olhar para o futuro de cuia na mão?
cuia, que é o símbolo do chimarrão do gaúcho. Então, parabéns aos proponentes e esperamos, então, que o Executivo olhe com carinho para esse pedido aí e que faça a sua parte. Todos nós, principalmente os nossos antepassados, serão valorizados através desse pedido, se eventualmente for atendido. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. Parabenizar os colegas professor Teonésio, colega Claudete, pela importante proposição. Eu também gosto muito da cultura, principalmente da nossa história. Lembrando que toda vez que uma casa aí que tem 70, 80, 100 anos, quando ela cai ou quando ela é derrubada, ali a história também se finda. Então, o investimento no tombamento desse patrimônio, na manutenção dessas, com toda certeza pode fazer com que nós possamos abrir novas portas para a exploração desses locais. Logicamente, com o consentimento dos proprietários, com todo um processo legal por trás disso aí, mas com toda certeza todos ganham. Tivemos, inclusive, aqui na cidade, muitas destas casas que já foram abaixo e que já não tem mais muito o que fazer. Mas as que ainda estão de pé, nós podemos manter. Peço endosso da matéria. O colega Rodrigo, acho que vai pedir também. Endosso concedido. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente, eu acabei me passando, não impedi o endosso da proposição. Peço o endosso da mesma. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo. Em nome do partido, peço endosso da matéria. Endosso concedido. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Roslaine. Em nome do partido Podemos, peço endosso da proposição. Endosso concedido. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Ademir. Parabenizar pela proposição, o Teonésio e a Claudete, e em nome do Partido Progressista peço endosso. Concedido. Concedido. Com a palavra, já passo a palavra para o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero aqui aproveitar e parabenizar aos dois vereadores, mostrando a iniciativa da União, indiferente de partido político. Eu acho que nós temos que pensar no nosso município, na nossa história. Então, parabenizá-los pela iniciativa, que é um gesto, um ato nobre, que mostra a união pela nossa comunidade. Então, parabenizá-los também pela iniciativa da proposição e também, endossando as palavras de todos os colegas, e quem sabe sugerir, não sei se não existe já uma comissão que faz esse tipo de serviço junto ao Executivo, não sei se não estão organizando isso já, quem sabe seria uma boa ideia também, que possa ser levado ao Executivo, quem sabe o líder de governo leve, porque quando se trata em tombamento histórico, a gente sabe que não é bem assim, tem várias citações, legislação, tem as citações dos proprietários, que devem ser bem explanadas, bem explicadas, para quem vive nessas moradias ainda, e com certeza que será um feito de conservação, se isso for realizado. Com certeza o nosso município ganha e levará futuramente o nome para a região, estado, até fora do país. Então, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, eu peço endosso pela importância da matéria. Concedido. Concedido. Presidente, a propósito, na Pacaçula, aquela casa lá, hoje pertence a um professor de História ou Geografia, se eu não me engano. Quando a gente comentou com ele num passado próximo, ele ficou encantado com a ideia. E penso que as famílias vão valorizar essa iniciativa no sentido de nós mostrar a valorização daquilo que se construiu a partir dos tempos, como disse o vereador Dalto. Então, é interessante que, claro que tem que se ouvir, é um processo, não é tão fácil. Né? Acho que a ideia, vereador Claudemar, de uma comissão para estudar o caso é interessante. Obrigado, presidente. Com a palavra os vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação
Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Temos ainda uma moção de pesar. Solicito a sua leitura. Os vereadores que apresentam e subscrevem solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de Arno Helmut Kuntz e Paulina Emília Carlin Steffens, ocorridos respectivamente nos dias 28 de outubro e 2 de novembro pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nesses termos, pedimos deferimento. Campina das Missões, 5 de novembro de 2021, vem assinado por todos os vereadores. Como moção de pesar não se vota, darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de novembro de 2021, às 19 horas. Está encerrada a sessão.